Salve alunos do canal Atualize Educação! Hoje veremos a segunda videoaula sobre o filósofo alemão Arthur Schopenhauer. Sem dúvida, um dos grandes nomes da filosofia no século XIX e um nome da filosofia que pode nos ajudar hoje a compreender fenômenos sociais, humanos no século XXI. Por exemplo, o amor. Veremos então nesta videoaula o que pensava Schopenhauer sobre o amor e como, com a ajuda de outros pensadores como Lipovetsky e Bauman, podemos pensar o amor a partir de Schopenhauer hoje, em tempos líquidos, em tempos pós-modernos. Bem, antes de definirmos o amor em Schopenhauer, convém revisarmos o que é a vontade de viver, que foi já falada, explicada na videoaula anterior sobre Schopenhauer neste mesmo canal. Para Schopenhauer, existe uma essência humana. E quando dizemos que existe uma essência humana, queremos dizer que, ao nascerem, todos os indivíduos da espécie humana possuem uma característica de nascimento, que não é física propriamente. Se nós todos nascemos com dois olhos, bípedes, com um cérebro muito plástico que vai aprender durante toda a vida, se essas características são do nascimento humano, nós nascemos com esses caracteres. Por outro lado, existe uma essência humana psicológica, existe uma essência humana ligada à alma, ao comportamento. Para muitos filósofos, sim. Para Schopenhauer, essa essência humana é a dor. Para Thomas Hobbes, a essência humana seria a selvageria, o egoísmo. Para Rousseau, seria a bondade. Os homens nasceriam bons para Rousseau, nasceriam maus para Thomas Hobbes, e os homens nasceriam encaminhados a sentir muita dor, na opinião de Arthur Schopenhauer. O caminho do ser humano é o caminho da dor. Porque a essência humana, para esse filósofo alemão, Schopenhauer, seria a dor. Bem, existe uma vontade, a vontade de viver. É uma vontade cega, é uma vontade que quer, que deseja. Essa vontade quer dinheiro, essa vontade quer poder político, essa vontade quer fama, essa vontade quer bens materiais, essa vontade quer o outro. Essa vontade quer que a vida se reproduza, ela quer que ela mesma se reproduza. Quando um indivíduo deseja bens materiais, fama, sucesso profissional, quando ele deseja uma casa na praia, poder político, ele na verdade quer se mostrar aos outros indivíduos da mesma espécie que é um exemplo, me falta a palavra, que é um indivíduo que deve ser procurado pelas outras pessoas para a reprodução, tá? Basicamente, quando você procura a fama, quando você procura o poder financeiro, você está procurando se colocar em destaque para atrair as outras pessoas para aquilo que é fundamental na vontade de viver, ou seja, a reprodução da própria espécie. Somos animais. Schopenhauer nos reduz à essência animal, mas essa essência animal nos causaria muita dor, por uma razão muito simples. Se todos desejam o poder financeiro, se todos desejam a fama, o sucesso profissional, a mulher, aquele homem, se todos desejam um objeto, evidentemente não haverá espaço para que todos os desejos sejam realizados. Um exemplo concreto disso, vocês vestibulandos conhecem muito bem. Se 150 pessoas querem uma vaga em medicina na USP, 149 sentirão dor. E apenas uma pessoa, portanto, exceção, sentirá alegria. Por essa proporção, podemos perceber que a vida é dor e que a alegria é apenas uma exceção que atinge a poucas pessoas. Se 10 indivíduos numa sala, 10 adolescentes, querem ficar com aquela menina, porque ela é linda, porque ela é inteligente, porque ela é perfeita, 9 vão chorar e um vai experimentar a alegria e a satisfação desse desejo. Portanto, a vida em qualquer circunstância é dor. Bem, se todos desejam a mesma coisa,
Para citar novamente Thomas Hobbes, haverá sempre uma guerra de todos contra todos. Todos serão inimigos de todos na busca por objetos desejados, por pessoas, por cargos desejados. Há como escapar disso? Há como não sentir tanta dor na vida? Sim. Schopenhauer nos dá o caminho da arte. Quando contemplamos, e o que é contemplar? O indivíduo que contempla não está no meio da ação contemplada. Ele consegue contemplar, ser um espectador, ver, se deleitar com alguma cena, alguma paisagem à sua frente, mas ele não é afetado diretamente por ela. O indivíduo contempla uma paisagem do alto de uma montanha. Ele não será afetado por essa paisagem, pelos animais, pelas árvores, pela sombra, pelo clima dessa paisagem. Ele só apenas contemplará a sua beleza, as suas cores, os seus animais, a sua diversidade biológica. Assim funciona a arte. O espectador de um filme, o espectador o leitor de um livro, de um poema, de um romance, aquele que contempla uma pintura, uma escultura, enfim. O contemplador de uma obra de arte vê e experimenta por essa visão, por essa leitura, por esse contato indireto, experimenta todos os sentimentos daquela obra de arte. Mas esses sentimentos não afetam pesadamente aquele indivíduo que contempla essa obra de arte. Uma coisa é você experimentar um coração partido, um amor não correspondido. Outra coisa é você assistir a um filme que trata de amores não correspondidos, de suicídios por conta de amores não correspondidos. Quando você lê os sofrimentos do jovem Werther, a tendência é de que você seja, sim, afetado pelos sentimentos suicidas do jovem Werther, mas não tão afetado a ponto de cometer suicídio como cometeu a personagem do escritor Goethe. Enfim, citando Aristóteles, lá na Grécia Antiga, lá nos anos 300 a.C., esse filósofo pensava na catarse. Dizia ele: quando contemplamos a poesia, a arte, a tragédia, experimentamos a catarse, a purificação. Catarse significa purificação. Ao nos depararmos com os monstros, com os destinos cruéis em uma obra trágica do teatro, nos libertamos desses medos que estão dentro de nós. A psicologia, a psicanálise sabem muito bem disso. Hoje, Freud definiu a psicanálise como a cura pela fala. Quando falamos, quando desabafamos, tiramos de dentro de nós e dividimos com o outro um peso, um monstro que antes nos encurvava, que antes nos censurava, nos bloqueava. Há terapias em que o indivíduo, o paciente, finge que um objeto, que o próprio terapeuta é o medo que o assombra. Então, estando diante desse medo, pode o paciente enfrentá-lo fora de si mesmo, numa luta mais igual. A obra de arte tem essa função. Ela tira do nosso interior monstros com os quais não sabíamos lutar, porque não conseguimos identificá-lo direito. A obra de arte nos purifica. É bom chorar, é bom rir, é bom experimentar nas obras de arte sentimentos que estavam dentro de nós. Pela arte podemos então contemplar a dor, a desgraça, a tragédia humana sem nos afetarmos. Um outro caminho seria o budismo. Schopenhauer flertou, namorou o budismo. No budismo, a essência do budismo é a ideia de que quanto menos desejarmos coisas materiais no mundo, mais próximos estaremos da felicidade, da experiência da alegria. Buda, o príncipe Siddhartha Gautama, só encontrou a felicidade a partir do momento em que atingiu o Nirvana, um estado de iluminação absoluto em que ele deixou, Buda significa o iluminado, em que ele deixou de desejar as coisas do mundo. Não desejando as coisas do mundo, Siddhartha Gautama se tornou Buda, o iluminado, se tornou feliz. Bem,
Diante da condição humana, que é a dor, diante da vontade de viver cega, que nos joga para esse combate corpo a corpo com os outros em busca de objetos desejados, o que seria o amor? O amor não é uma coisa boa também. Assim como a vida, o amor é uma armadilha da natureza. A natureza, aqui, é a vontade de viver. A vontade de viver, quer se reproduzir, quer se manter. Então, ela engana os indivíduos, ela faz os seres humanos se apaixonarem por outras pessoas. Ao se apaixonarem por outras pessoas, por influência da vontade de viver, esses seres humanos endeusam. Esses seres humanos passam a achar cegamente que as outras pessoas são perfeitas. Aquele que ama, endeusa, mitifica a pessoa amada. Ora, se eu estou diante de uma deusa, de uma pessoa, de uma mulher perfeita, com sentimentos perfeitos, com valores intocáveis, é claro que eu vou lutar para tê-la. Bem, não, essa pessoa não é perfeita. Eu estou cego, mas a vontade de viver acha que essa pessoa é ideal para reproduzir a espécie, para reproduzir ela mesma a vontade de viver. Então, nos apaixonamos, nos casamos, temos filhos e quando temos filhos percebemos que caímos em uma armadilha. Percebemos que a outra pessoa não é perfeita, que alguém nos enganou. Esse alguém é a vontade de viver. Ela ri de nós então, porque ela cumpriu a sua missão. Ela gerou 1, 2, 3, 4, 5 filhos e o casal então percebe que esses filhos eram a única razão da sua paixão, do seu amor, da sua vida em conjunto. Uma coisa interessante é a síndrome do ninho vazio, um sentimento que casais experimentam após seus filhos partirem para a universidade. Quando os filhos vão para a universidade, fora da cidade, quando vão morar fora de casa, ou quando vão se casar, o pai olha para a mãe e não a enxerga mais como mulher. A mulher, a esposa, a mãe olha para o pai e não enxerga mais como esposo, como homem. Então os dois se percebem como estranhos em um ninho vazio. Estranhos por quê? Porque nesse instante, nesse momento, conseguiram entender que durante 20, 30 anos de casamento viveram pelos filhos, não viveram o amor. A paixão foi uma ilusão, uma breve ilusão para que se juntassem e tivessem filhos. Bem, visão trágica. E aí lembramos um pouco de Platão. Por que Platão? Para Platão, tudo que está na ideia é perfeito, tudo que está na realidade é imperfeito, se corrompe, apodrece, se perde. Como aplicaríamos Platão nessa ideia do Schopenhauer? A paixão seria a ideia. No momento da paixão, a pessoa está na nossa ideia. Não temos a pessoa ainda. Estamos apaixonados por ela, desejamos essa pessoa. Então, ela está na nossa ideia. Perfeita. Mas quando essa pessoa cai na realidade do casamento, quando caímos na realidade do casamento, percebemos os defeitos. E aí as flores se murcham, o carinho também se murcha e a intolerância pelos defeitos do outro aparece. Bem, como entender então o amor atual a partir de Schopenhauer? Para isso eu chamo a conversa o filósofo contemporâneo, ainda vivo, estamos em 2020, Gilles Lipovetsky. Gilles Lipovetsky diz que aquilo que começou como individualismo no século XVII, lembremos de John Locke, filósofo inglês, dizendo: o ser humano tem 3 direitos naturais: o direito à vida, o direito à propriedade privada e o direito à liberdade. Vida, liberdade, propriedade privada. É isso que o Estado deve garantir. As liberdades para o indivíduo adquirir propriedades, bens materiais, privados, particulares, ser livre para expressar a sua opinião, a sua religião e ter a sua vida garantida. Vida garantida para exercer a liberdade e para exercer a conquista de bens materiais. Enfim, a liberdade individual. Essa liberdade individual matou aos poucos
a época chamada Antigo Regime, a época dos reis. Temos uma videoaula neste canal sobre isso. Época em que Deus havia colocado as pessoas no mundo em uma ordem em que uns trabalhavam, uns protegiam, uns rezavam. No Antigo Regime surge a burguesia, então uns trabalham vendendo, mas nascemos com um destino traçado. Nascemos em uma sociedade que vive funcionalmente. Uns sustentam os outros, uns apoiam os outros. Não importa o seu desejo, não importa a sua vontade individual de ser isso ou aquilo, você vai ser o que foi determinado pelo seu nascimento. Em que classe social você nascer, você vai viver e morrer pelo bem do mundo, pelo bem da sociedade, que se comporta como uma colmeia. Operárias trabalham, zangões protegem, a rainha reproduz, e tudo é feito mecanicamente, funcionalmente. Esse mundo coletivo desapareceu, ele começou a desaparecer no século XVII com filósofos iluministas. Isso foi o iluminismo, a derrubada, a destruição desse mundo coletivo em nome do indivíduo, do individualismo. Bem, esse individualismo, na opinião de Gilles Lipovetsky, ele se tornou um hiperindividualismo. Falei, é difícil de ser falada. Um hiperindividualismo que acelerou, catalisou aquele individualismo que vinha do século XVII. Em que momento individualismo se tornou hiperindividualismo? A partir da segunda metade do século XX, a partir do final das guerras mundiais. Para alguns autores, a partir da metade do século XX, chegamos à pós-modernidade. Para outros, chegamos à modernidade líquida. E para Lipovetsky, chegamos à hipermodernidade. Bem, seja como for, hoje o indivíduo não suporta mais nenhuma coisa que censure a sua liberdade. Temos liberdade religiosa extrema, então eu mudo de religião semanalmente. Temos uma liberdade amorosa extrema, eu mudo de parceiro ou de parceira semanalmente, diariamente, assim como mudo de roupa, assim como mudo de postura política. Enfim, uma liberdade extravagante, extrema, que até incomoda. Bauman, pensando nessa liberdade extrema, fala de amor líquido, ou seja, a lógica do consumismo chegou ao amor. O amor em tempos líquidos, em tempos da modernidade líquida, metade do século XX para cá, é um amor líquido baseado na lógica, no raciocínio do consumismo. Então vamos lá, olhamos para outra pessoa e consumimos ela. Isso quer dizer o quê? Quando nos casamos com alguém hoje, quando namoramos, quando nos relacionamos com alguém hoje, procuramos a satisfação nossa. Não é mais a procura da geração de filhos, não. Queremos uma satisfação pessoal, egoísta, narcísica. Queremos, para relembrar Lipovetsky, queremos que o outro satisfaça a nossa neofilia, novo, filia, paixão doentia. Temos uma paixão doentia pelo novo, pelo lançamento, pelo celular novo, pelo iPhone novo, pelo carro com um detalhe novo que o modelo anterior não tinha. Somos obcecados pela novidade, pelo lançamento. E queremos que o nosso parceiro amoroso toda semana, todo dia, nos surpreenda com uma novidade, com uma lingerie nova, com flores, com viagens, com declarações. Enfim, queremos que ele nos surpreenda, nos satisfaça, sob uma pena: a concorrência de novos modelos. Se o nosso parceiro ou parceira não nos satisfizer, ele será trocado por um modelo 20 anos mais novo, com metade da barriga, com metade dos pneuzinhos, com menos rugas. Trocamos os outros, mas também somos trocados pelos outros. Amar hoje, amar liquidamente, o líquido não tem forma, ele se desfaz, ele muda constantemente. Assim é o amor atualmente.
Somos produtos em uma vitrine, olhamos os outros como produtos em uma vitrine. Se por um lado vencemos a armadilha do amor, não nos casamos mais em nome dos filhos. Há muitos casais que optam por não terem filhos e assim poderem viajar, poderem curtir a vida a dois. Se há muitos casais que moram em casas separadas, se há muitas pessoas que não se casam, se há muitos casais que adotam cachorros como filhos porque cachorros não dão trabalho, se somos mais felizes nesse sentido, se não caímos mais na armadilha do amor perfeito, do amor da cara metade, por outro lado, caímos na armadilha do consumismo, da lógica do consumismo. Amamos o outro como um produto e somos amados como produtos. Espero que essas palavras, essas ideias possam ajudar a todos vocês a pensar um pouco mais sobre Schopenhauer e a sua atualidade. Muito obrigado, até a próxima.